Que a Rádio Magnífica está completando 30 anos neste ano de 2025, muitos de vocês já sabem. Mas sabiam que a fundação que está por trás dela, de nome Nossa Senhora das Dores, completa 35 anos na próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, que inclusive é aniversário de Limeira. O diácono Ricardo Isaac, presidente da fundação, conta mais histórias agora sobre essas 3 décadas de evangelização. A Fundação Nossa Senhora das Dores é a mantenedora da Rádio Magnífica. É ela que detém a outorga, porque o canal de radiodifusão educativa é da União. E essa outorga, essa concessão é feita pelo Ministério das Comunicações para uma pessoa jurídica, que pode ser o poder público estadual, municipal, uma universidade e também fundações de direito privado, que é o caso da Fundação Nossa Senhora das Dores. Então ela foi criada em 1990, 15 de setembro de 1990. Então, nesta segunda-feira está completando 35 anos de existência jurídica, né? Ela tem um estatuto, tem diretoria, conselhos, registrado no cartório, aprovado no Ministério da Justiça, da Educação, das Comunicações. Então ela atende todos os requisitos legais, né, jurídicos, e ela recebeu a outorga, que se renova a cada 10 anos. E então a Rádio Magnificat entrou no ar em 1995, 8 de dezembro, né? Iremos completar agora 30 anos em dezembro, mas 5 anos, até mais do que 5 anos antes da rádio se concretizar, foi instituída, foi criada a Fundação Nossa Senhora das Dores, que tem um CNPJ, né? Ela é uma pessoa jurídica. Então ela começou em classe C, nessa frequência, 89,7, e o prédio, a sede, os estúdios, ficavam na rua Joaquim de Michele, na saída para Piracicaba ali, perto do trevo ali que direciona para Iracemápolis, perto do Isca ali, por ali, né? Ficava ali naquela região. A torre é nossa, né? Nós compramos essa torre e então a primeira instalação foi lá, nessa frequência, na classe C. Depois de alguns anos, né, surgiu essa vontade, essa possibilidade de migrar os estúdios, a torre, para o local onde estamos hoje, aqui no Parque Egípcio Ragazzo, uma cota mais alta, e para a emissora FM, a altitude manda muito, né? Muito importante. Quanto maior a altitude da antena, maior é o alcance. E a rádio sempre teve essa vocação regional. Então, quando foi feita essa mudança de endereço, também teve a mudança de classe, de C para B. E na classe B, com mais potência, a frequência disponível era essa de 103,5. Então, desde então, né, aqui na João Dierberger, sempre em 103,5. As pessoas que participaram do início, né, dessa fundação, teve também o primeiro funcionário registrado, né, que foi uma pessoa muito conhecida dos ouvintes também. O primeiro funcionário com registro em carteira foi o Antônio José Bill, de saudosa memória, né, o grande Bill. Ele trabalhou na administração, na organização, né, quando foi se aproximando ali, faltando um ano mais ou menos, 94, foi feito o registro em carteira, né, do Bill, e o Bill começou a organizar toda a parte administrativo-financeira. O diretor era o João Guilherme Bonin. Então, trabalhou bastante ali naquela reta final, né, para colocar a rádio no ar. Depois também como locutor, né, apresentou o programa Clube Magnífica, de Família Magnífica, uma figura marcante aqui na história da rádio, o Antônio José Bill e a Cida Bill, que é a esposa, né? E a fundação começou em 90, mas ela já começou com o intuito de ter uma emissora de rádio anos mais tarde, né? Isso, a Fundação Nossa Senhora das Dores é uma fundação sem fins lucrativos, educativa, cultural, religiosa, né? Dentro do cultural sempre entra o religioso. Ela não é denominacional, proselitista, né? Não é comercial, ela tem essa finalidade educativa, de informar a população, né? De passar valores,
bons exemplos, enfim, de prestar serviço à população, que é o que na legislação se espera de uma emissora educativa, né? Bons programas, passando valores, por exemplo, democráticos, né? Da justiça, família, fé, solidariedade, são valores, né? Estamos aqui para passar valores. Então, a fundação, ela é uma pessoa jurídica, tem essa finalidade educativa, cultural, religiosa, ela é sem fins lucrativos, isso é importante dizer, e ela não tem dono, não é? Quem detém todos os canais, né, de radiodifusão no país e ainda mais canais educativos de rádio e TV é a União, né? E são feitas concessões. Então, para obter a concessão, que é a Rádio Magnífica, foi preciso primeiro criar essa pessoa jurídica, que é a Fundação Nossa Senhora das Dores, de direito privado, né, sem fins lucrativos, com essa finalidade educativa. Ela foi criada justamente sonhando e pensando no canal de rádio. Tem os projetos educativos, culturais, né? Mas a rádio é o carro-chefe desse projeto, né? E então ela já foi instituída em 1990 para depois de 5 anos colocar no ar a rádio. Então teve um longo caminho assim jurídico, burocrático, né? Ministério da Justiça, Ministério para ver se a gente tinha ficha limpa, né? Ministério da Educação para ver se a grade proposta, o projeto em si atendia a legislação educativa, né? E também o Ministério das Comunicações, o plano de frequências, de outorgas, né? O projeto técnico. Então foi um longo caminho e muita gente participou, né? Então a Fundação Nossa Senhora das Dores, ela tem uma diretoria no seu estatuto, ela tem um estatuto registrado no cartório, né? Ela tem uma diretoria e conselhos. Tem um conselho administrativo, um conselho fiscal e um conselho de produção e programação. A assembleia que elege, que dirige a fundação, é constituída da diretoria mais o conselho. Então, tivemos uma primeira diretoria, eu fui o primeiro presidente da diretoria, né? Mas tinha ali o Carlos Eduardo Lopes, o João Guilherme Bonin, o Arthur Paulo Caetano e outros, né, na diretoria. E no conselho de administração, o primeiro presidente foi o Dom Hercílio Turco, que era bispo diocesano de Limeira. Dom Hercílio, muito querido, né, de saudosa memória. Ele foi o primeiro presidente, teve no conselho Padre Dorigon, Padre Arlindo, né, e outros. Então, uma vocação bonita que surgiu. Então, na diretoria e conselhos, tinha muitas pessoas ocupando os cargos. Mas essa grande força, né, que tornou possível a rádio entrar no ar, foram as pessoas que acreditaram nessa ideia de Deus, né? 5 anos antes de ter a rádio no ar, as pessoas já acreditaram, já começaram a ajudar. Então tínhamos carnezinhos que eram distribuídos, não só em Limeira, mas nas cidades da região. As pessoas ouviam falar que teria a Rádio Magnífica e já abraçavam, uma graça de Deus, assim, um despertar, né, em relação a essa rádio. E então as pessoas ajudavam com carnezinho. Um carnezinho, não era nem no banco, era um carnezinho que pessoas recolhiam essas doações, né? Daí entra a história do bio, né? A fundação abriu uma conta no banco, esse dinheiro foi sendo depositado, aplicado, para poder depois comprar os equipamentos, né? E então eram feitas promoções, mencionava há uns dias atrás aí das 2.000 pizzas, por exemplo, uma logística de guerra assim para distribuir 2.000 pizzas quando não tinha tecnologia digital, redes sociais, GPS, nada disso, né? Então foram 2.000 pizzas colocadas no porta-malas dos carros e que iam para cidades aí e o pessoal entregava, né? Teve uma rede logística assim de distribuição, a confecção aqui em Limeira, né? Na sede da rádio, lá na Joaquim de Michele, e depois essas 2.000 pizzas foram vendidas. Então, assim, um esforço muito grande para ir arrecadando os recursos necessários para montar o estúdio, para comprar a torre, antena, transmissor. Uma história muito bonita. As pessoas acreditaram antes de poder tocar, né, concretamente na rádio. É uma passagem bíblica, né, no Evangelho de Lucas, que é a visitação de Maria e Isabel. Então, na visitação de Maria, no encontro das duas, é que brota assim, o cântico de Nossa Senhora, que é o Magnificat, que deu o nome para a emissora. Magnificat, quando se tem em latim, né, essa passagem do Evangelho,
Em latim é Magnificat anima mea Dominum, a minha alma engrandece o Senhor. E acabou ficando Magnificat o nome desse cântico. Quando se quer referir ao cântico de Nossa Senhora, se diz o cântico do Magnificat. Então, não é por acaso que está o nome dado à rádio, porque Nossa Senhora é a estrela da evangelização e nós temos como modelo, né? Nossa Senhora, a estrela da evangelização. Queremos seguir os seus passos, né? Ir até a casa das pessoas, ser essa presença boa, partilhar a vida, a fé, a oração, a espiritualidade. Toda essa inspiração vem dessa passagem bíblica da visitação de Maria a Isabel e o cântico do Magnificat. Muita gente ajudou e continua ajudando, né? Aquele slogan, faço parte dessa bênção, né? 30 anos no ar, faço parte dessa bênção. Essa história não tem dono. Todos estão convidados a se juntar a nós, né? Fazer parte também dessa história, dessa bênção. É uma partilha, né? É uma experiência que se deve fazer, de se envolver mais, chegar mais perto, né? De assumir junto essa missão. E uma honra poder servir a Deus e ajudar de alguma forma o reino de Deus, né? Então, nós fizemos ao longo desses 5 anos, Marcos, muitas atividades preparatórias. Além dessas campanhas de arrecadação, um grupo grande, nós fizemos curso de radialista no Senac em Piracicaba, que é um curso profissionalizante, né, de radialista locução. Um grupo grande participou, né? Não vou lembrar de todos os nomes, mas eu, a Rita, a Andréia, o Sarte, o Bill, a Neia Mas tem mais gente que fez esse curso em Piracicaba. Era um curso de longa duração, né? Durou meses, acho que mais de um ano, não sei, 2 vezes por semana à noite, era bem puxado. E depois teve uma segunda turma, então houve essa capacitação profissional, né? De radialista. Depois também teve a escola de rádio evangelização, que nós fizemos com o Ricardo Sá e Liana Sá da Canção Nova. Fomos para Nova Veneza, o Padre Olívio estava junto. Ficamos muitos dias lá imersos, né, nessa capacitação de comunicação, parte técnica, religiosa, de comunicação. E depois teve uma segunda turma, né, uma continuação que foi aqui em Limeira, na Paróquia São José. Nessa André, o Jonas e outras pessoas se juntaram a nós, né? E então foi sendo feita essa preparação. Tínhamos nossa reunião de oração, de espiritualidade, rezando pela rádio, né? Então foram 5 anos assim, 5 anos, pensa bem, 5 anos falando da rádio, divulgando a rádio, arrecadando o dinheiro das pessoas sem ter a rádio, sem ter a concessão, sem ter a outorga, né? Então essa fé, ela foi inspirada por Deus, né? Muitas dificuldades, mas a gente nunca conseguiu desistir. Mas nem que se a gente quisesse. A vontade de Deus era tão grande que aconteceu. Por que do nome, da escolha do nome Nossa Senhora das Dores? Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro, é o aniversário de Limeira. É uma vocação que surgiu em Limeira, né? A rádio é de Limeira, né? Então, Nossa Senhora das Dores é a padroeira da cidade de Limeira e da diocese de Limeira, né? Então, foi por isso a escolha do nome, né? 15 de setembro, foi criada a fundação com essa vocação, né, da evangelização aqui na nossa cidade, na nossa região, de modo muito especial na Diocese de Limeira, que tem Nossa Senhora das Dores como padroeira. A Diocese vai completar 50 anos agora, em 2026, né? E a fundação está completando 35, a rádio vai completar 30, então são histórias que se entrelaçam, né? A rádio tem vários slogans, né? É uma ideia de Deus, que é o principal, uma ideia de Deus por conta de tudo isso que a gente está falando aqui, uma inspiração que vem do alto, né? E que é um sonho, uma ideia de Deus, mas que só pôde se concretizar porque teve muitos homens e mulheres que abraçaram essa ideia, né? E que tornaram ela real, concretizaram aquela ideia de Deus, aquele sonho de Deus. Aqui Maria vai à nossa frente, porque ela é modelo da evangelização, estrela da evangelização, né? E nos inspira na sua visitação a Isabel. Aqui Maria vai à nossa frente. Uma história de amor, né? Porque muitas histórias das pessoas que vão construindo juntas essa história maior, que é a história da Rádio Magnífica, anunciando a palavra de Deus. A gente vai ouvindo isso sempre, né? Anunciando a palavra de Deus, porque a gente quer transmitir o Evangelho, quer anunciar Jesus Cristo, né? E outras, né? Então,
Mais que rádio, uma família, né, Marcos? Mais que rádio, uma família. Não são palavras vazias, assim, inventadas. É fruto da própria caminhada histórica, né? E da experiência que a gente tem tido desde 1989, 90. De certa forma, são lemas, né? São lemas, lemas que expressam a essência dessa obra, né? E fica sempre um convite, né? A gente sabe, no Cântico de Nossa Senhora, ela fala que a graça de Deus, a promessa de Deus vai passando de geração em geração. E nós sabemos, né, que é de geração em geração. Eu fico até arrepiado, que muitas dessas pessoas já estão na eternidade, né? Contribuintes da rádio, pessoas, locutores, administradores, pessoas que no dia a dia estavam aqui dentro, né? E que já estão na eternidade, na casa do Pai. E as décadas vão passando, mas a obra vai permanecendo. Por isso que temos esse desafio também, já fica aqui um convite, um apelo, né? Que você que é filha, você que é neta, né? Sabe do amor, da importância que a sua avó, a sua mãe, o seu pai atribui para a Rádio Magnificat, pensa nisso como uma missão, não é? Porque quanta gente é beneficiada através da programação. Pode ser que lá na frente o seu filho, o seu neto, não é? Precise de uma mensagem, de um momento especial e que a rádio possa ser esse canal de bênção também na sua vida. E tenho certeza que já é, né? Mas precisa que as novas gerações vão assumindo essa obra, né? Porque nós vamos passar, né? Nós vamos passar, mas as portas estão abertas, né? Para as novas vocações, para que a emissora seja sempre jovem, né? Como Nossa Senhora é jovem, o Evangelho nunca envelhece, né? E precisa sempre de renovação, de novas vocações, pessoas que se identificam, né? Com essa comunicação, com esse meio de evangelizar. As portas estão abertas, né? Venha conhecer a rádio, se apresente, não é? Seja proativo, não fique esperando. Eis-me aqui, não é? Posso ajudar? Como que eu posso ajudar? É assim que vai despertando a vocação, né? Então que Deus abençoe a todos, a esta grande família, que é a família Magnificat, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, nossa padroeira. Você está na Magnífica FM 30 anos. Faço parte dessa bênção.